Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, a mesma liturgia para todos os fiéis católicos. Olha que beleza! É a única igreja que tem isso. É uma liturgia universal, em Colatina, em Vitória, no Rio de Janeiro, em Washington, na Coreia, em Roma, em Varsóvia, em todos os lugares a mesma liturgia. Olha que profundidade dessa pregação. É algo uno. Eu pesquiso em sites fidedignos como revista.arautos.org e novaaliança.com.br, comunidade Nova Aliança de Minas Gerais, que é liderada por Antônio Carlos Santilli. Acesse meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, você vai ao YouTube. Tem mais de 9.000 vídeos para você pesquisar, para você ver. Às vezes só ouvir, tem gente que gosta do celular no ouvido aqui, né? Não fica observando o vídeo, a imagem. Pode ouvir também. São vídeos diversos, tem liturgia, tem música, cânticos, que eu faço amadoristicamente aqui, mas com a boa intenção de salvar almas. Tem notícias, tem humor leve, humor familiar. Enfim, é uma variedade de coisas, tá bom? Acesse então o YouTube, tem o Instagram, Paulo Roberto, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, com muito escrito, muito texto, porque eu sou formado em letras, sou formado para o magistério, para exercer a atividade de professor. Eu tenho licenciatura de letras. Então, quem tem licenciatura de letras porque gosta de escrever. Então tem muito texto no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Pesquise, observe, utilize com responsabilidade, tá bom? E tem o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos lá neste vídeo. Neste vídeo eu vou transmitir a liturgia referente ao dia 3 de junho de 2024, segunda-feira, dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Isso dentro da 9ª semana do tempo comum. Estamos no ano B, a cor é vermelha porque foram mártires os santos de hoje. Então estou aqui simbolizando com essas fitinhas vermelhas. No rito temos a missa própria e o ofício da memória dos santos. Carlos Luanga e companheiros, mártires, faleceram em 1886. São padroeiros da África, pertenciam à corte do rei Muanga de Uganda, no continente africano. E por não cederem às impuras intenções do monarca, foram queimados vivos. Olha, quantos santos mártires da nossa igreja, hein? Aqueles que morreram não negando a sua fé. Não negue a sua fé, meu irmão. Você que está aí, não negue a sua fé, não tenha vergonha, não zombe. Antes, procure cada vez mais ter fé. Chame, invoque o Espírito Santo, vinde ao Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos do 2º ao 7º. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que, pela sua própria glória e virtude, nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que boas exortações de São Pedro, primeiro Papa. Agora é o Salmo responsorial, é o Salmo de resposta. É o 90 se for da Bíblia vulgar, da Bíblia que é traduzida da Septuaginta, do grego para o latim. Ou então 91 se for da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia hebraica. Os versículos, se você for acompanhar na Bíblia, são estes: 1º ao 2º, 14 ao 15ab, 15c ao 16, refrão 2º-b. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Repitamos: vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois meu Deus no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Vós sois meu Deus, em vós confio inteiramente. Oh, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje é o que está escrito em Marcos 12, versículos do 1º ao 12. Marcos foi secretário do apóstolo São Pedro e auxiliar também do apóstolo São Paulo nas suas pregações pelo mundo. Marcos não foi apóstolo dos 12, mas foi um discípulo de Jesus, já jovenzinho, e foi seguindo até a morte de Jesus, e após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, ele continuou o seu trabalho, né? Junto com Pedro. São Paulo também o requisitava, às vezes. Vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Então o dono da vinha mandou mais um empregado. Os agricultores bateram nele e o insultaram. Os
Os agricultores bateram nele e o insultaram. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, o dono da vinha mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Estava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão deste texto, a explicação. O que nós encontrarmos aqui, nós passaremos para vocês. Vamos ver na Bíblia Pastoral de 1990, Jesus passa ao ataque. Jesus passa ao ataque. A figueira não dá frutos, e o templo tornou-se lugar de roubo, porque as autoridades, os chefes dos sacerdotes, doutores da lei, anciãos do sinédrio, exploram e oprimem, apoderando-se daquilo que pertence a Deus, isto é, o povo da aliança, a vinha. Então a vinha, na parábola, representa o povo da aliança. Depois de muitos profetas que pregavam a justiça, no caso aqui, os empregados, representam os empregados, na parábola, Deus envia o próprio Filho, Jesus. Esse Filho da parábola é Jesus, com o reino celestial. A rejeição e morte do Filho trazem a sentença. O povo de Deus, agora congregado em torno de Jesus, que é a pedra, passa a outros chefes que não devem tomar posse, mas servir. Agora uma outra reflexão do livro Palavra e Vida, o Evangelho comentado a cada dia. Nesse vai e vem contínuo, que é a relação entre Jesus e os chefes religiosos do povo de Israel, ele sempre lhes lança a mesma coisa. Apoderaram-se do que não lhes pertence, isto é, não servem a Deus, mas se aproveitam da fé. Se aproveitam de Deus, melhor dizendo. Uns, os sacerdotes,
para se beneficiarem das oferendas, outros, os instruídos, para governar as consciências do povo, e os fariseus para encontrar sua própria segurança na obediência esclerótica a algumas normas que já não são de Deus, mas deles mesmos. E todos se esquecem de que servir a Deus é cuidar do bem dos irmãos e irmãs. Agora, eu gostaria de ver aqui também alguma explicação sobre essa carta de São Pedro, que é muito interessante. Eu também gosto das cartas dos apóstolos, de vez em quando eu leio, mas a gente não entende de uma maneira única, né? Cada um entende de um jeito, cada um tira um trecho da carta para aplicar a si mesmo, a sua vida, e por aí vai. Então eu gosto de passar alguma explicação, porque aí você vai depois refletir. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 2º ao 7º. Vamos aqui. Vamos ver da Bíblia Sagrada, edição pastoral. Diz o seguinte: a graça e a paz que Pedro deseja, olha, graça e paz vos sejam concedidas. A graça e a paz chegam até o cristão através do conhecimento de Jesus Cristo. Este é um dos temas centrais da carta. Trata-se da fé em Jesus Cristo, tal como foi transmitida pelos apóstolos e que exige, ao mesmo tempo, comportamento coerente com ela. A insistência do autor sobre esse conhecimento se deve, de fato, ao fato de que, na época, surgem doutrinas que deterioram o núcleo fundamental da fé cristã e que desligam da vida prática o conhecimento religioso. Conhecer o testemunho de Jesus abre para a humanidade a possibilidade de conversão ou mudança radical. De um lado, a ruptura com as estruturas idolátricas da sociedade, de outro, o início de uma nova comunidade que leva de modo crescente à participação na própria natureza de Deus, princípio e fim da vocação humana. Conforme está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 27. Esse conhecimento fornece também os meios para a caminhada cristã, as 8 virtudes enumeradas nos versículos de 5º ao 7º, que tem como início a fé e como fim último o amor. Olha aqui, 8 virtudes. Você já pesquisou sobre estas 8 virtudes, versículos do 5º ao 7º? Faça esforço para pôr mais virtude na fé, mais conhecimento na virtude, mais autodomínio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, mais piedade na perseverança, mais fraternidade na piedade e mais amor na fraternidade. Olha aí que bom, né? Mais conhecimento na virtude, mais autodomínio, equilíbrio no conhecimento, mais perseverança no autodomínio, na sobriedade, né? no equilíbrio, mais piedade na perseverança. Quem persevera insiste, permanece, né? Persiste. Mais amor na fraternidade. Boa explicação, né? Bem, agora vamos aos santos do dia, porque todos os dias a igreja
tem santos. A Igreja Católica tem cerca de 20 mil santos. E a cada dia nós falamos de alguns aqui. Não são todos, mas alguns que encontram-se no site revista.arautos.org. Vamos lá. São Carlos Luanga e companheiros mártires. A missa deve ser dedicada a eles neste dia. Faleceram em 1886. São padroeiros da África, pertenciam à corte do rei Muanga de Uganda. E por não cederem às impuras intenções do rei, do monarca, foram queimados vivos. Olha só. No continente africano, hein? Na África também tem maldade, praticada pelas próprias etnias. Vamos lá, o catolicismo penetrou vagarosamente na África. O catolicismo penetrou gradativamente na África. Em Uganda temos o testemunho de Carlos Luanga e seus companheiros. Este homem era pajem do rei Muanga e professava a fé cristã. Entretanto, o rei decidiu acabar com a presença cristã no país. Ele próprio mandou matar um pajem cristão, usando este sinal como aviso aos outros que professavam a fé. Ou ele próprio matou, mandou matar ou matou. Sendo chefe dos pajens, Carlos reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. Batizou-os, os que ainda não haviam recebido o batismo, aqueles que não haviam sido batizados, ele batizou. E se preparava para um fim trágico, infelizmente. Nenhum destes jovens, cuja idade não passava de 20 anos, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções e foram todos encarcerados na prisão de Namugongo. Carlos Luanga, o rei africano, morreu, aliás, Muanga é que era o rei africano, né? Muanga. Carlos Luanga é o chefe dos pajens e nosso santo. Carlos Luanga morreu primeiro, queimado vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte renegando sua fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos, sob torturas brutais e alguns queimados vivos. 22 pajens foram condenados à morte e cruelmente executados. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana no ano de 1934. O povo africano talvez tenha sido o último a receber a evangelização cristã, mas já possui seus mártires homenageados na história da Igreja Católica. A maior dificuldade foi mostrar a diferença entre os missionários e os colonizadores. Aos poucos, com paciência, muitos nativos africanos foram catequizados. A fé cristã cresceu no continente negro e hoje o cristianismo desponta como uma das grandes religiões daquele continente. Santa do dia 3 de junho, Santa Clotilde, foi rainha. Faleceu em 545. Graças às suas orações e ao seu zelo apostólico, Clotilde conseguiu a conversão de seu esposo Clovis, rei dos francos, e de todo o reino. Então conseguiu a conversão do esposo e dos seus súditos. Conforme o site Comunidade Católica Canção Nova, Clotilde marcou a história política cristã da França, já que era filha do rei Ariano, e Santa Clotilde nasceu em Lyon, na França, no ano de 475. Ao perder os pais muito cedo, acabou sendo
muito bem educada pela tia, que a introduziu na vida da graça. Olha como é importante a educação familiar. Clotilde era ainda uma bela princesa que, interior e exteriormente, comunicava formosura quando se casou com um rei pagão, ambicioso e guerreiro, tendo com ele 5 filhos que acabaram herdando o gênio do pai. Como rainha, Clotilde foi paciente, caridosa, simples, e como mãe e esposa investiu tudo na conversão deles, que amava de coração por amor a Deus. O soberano se propôs à conversão, caso vencesse os alemães que avançavam sobre a França. Ao conseguir esse feito, cumpriu sua palavra, pois, tocado por Jesus e motivado pela esposa, entrou na catedral para receber o batismo e começar uma nova vida. O esposo morreu na graça, ao contrário dos filhos que ficaram revoltados e foram mortos à espada em guerras. Dessa forma, Santa Clotilde mudou para Tours, empenhou-se nas obras religiosas e ajudou na construção de igrejas e mosteiros, isto até entrar no céu em 545. A fama de sua santidade propagou-se por toda a França, sendo autorizado pela Igreja o culto em devoção à santa. Sua memória tornou-se um exemplo para o mundo católico e Santa Clotilde passou a ser venerada no dia de sua morte. Santa Clotilde, rogai por nós. Santo do dia 3 de junho, São Lifardo, do século VI, quando morreu. Presbítero, ou seja, padre, sacerdote, que levou em Meung-sur-Loire, na França, uma vida eremítica de grande austeridade. Santo do dia 3 de junho, São Davino, faleceu em 1051, foi um nobre armênio que, por amor a Cristo, vendeu todos os seus bens e distribuiu aos pobres e se tornou peregrino. Santo do dia 3 de junho é São Morando, foi monge e faleceu em 1115. Desenvolveu frutuosos trabalhos apostólicos na Alsácia, para onde foi enviado por Santo Hugo de Cluny como superior de uma nova fundação. Santo do dia 3 de junho é São Cono. Foi monge do século XIII, quando morreu. Monge do convento de Santa Maria de Cadossa, na Lucânia, Itália. Morreu muito jovem. Santo do dia 3 de junho, São João Grande. Foi um religioso. Faleceu em 1600. São João Grande era um religioso da ordem hospitaleira. Ele faleceu contagiado pela peste em Jerez de la Frontera, na Espanha. Santo do dia 3 de junho, São Pedro Dong, mártir, faleceu em 1862. Era um pai de família vietnamita submetido a terríveis torturas. Pedro Dong, por fim, foi decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada por recusar-se a pisar numa cruz. Olha o que seus algozes queriam, que ele pisasse numa cruz de Cristo. Ele recusou-se. Ele amou Jesus até o fim da sua vida terrena e ganhou a vida celestial. Santo do dia 3 de junho, Beato André Caccioli. Caccioli foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, pastor. Faleceu em 1254. Sendo já sacerdote, recebeu o hábito das mãos de São Francisco de Assis e o assistiu em sua morte. Olha aí, que importância de André Caccioli. Assistiu São Francisco nos momentos derradeiros da vida terrena. Caccioli faleceu em Speleo, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere.
Quando você fala, Jesus, atende-me, Jesus, eu te suplico, Jesus, faça isso por mim. Ele pode responder com sim, não ou espere. Por que essas três respostas podem ser dadas? Uma dessas três. Porque até um não dado por Deus é a melhor coisa para nós. Eu já recebi muitos nãos de Deus quando pedi algo. E na hora eu não compreendi, fiquei às vezes até indignado. Mas depois eu fui compreender que aquele não dado lá atrás serviu para que eu esteja vivo ainda hoje a fim de propagar o Evangelho. Se eu tivesse recebido sim lá atrás, eu já estava morto. A gente só vai compreender depois, até que na Terra, quando o nosso pai dá um não para a gente, quando a gente é pequeno, né, mais novo, a gente fica indignado, né, não compreende, mas depois a gente vai pensar, puxa, meu pai me deu um não porque aquilo não era para mim naquele momento, né? Shalom Adonai, a paz de Cristo. E agora do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Acabará esse tempo, esse espaço como conhecemos aqui. Será em outra dimensão, numa dimensão mística, espiritual. Jesus voltando com seus santos e anjos para o julgamento do mundo e o revestimento de glória em corpos salvos. Então, viveremos por todos os séculos dos séculos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu estou falando para os salvos, porque muitos não querem a salvação. Renegam a Deus. Não são como esses mártires que morreram por Deus. Então, se a pessoa renega a Deus, se a pessoa não quer viver com Deus, será banido. O indivíduo será banido da presença de Deus, né? A pessoa será banida da presença de Deus na eternidade, porque ela mesma não quis Deus. Deus que nos ofertou esse mundo, esse universo, que ninguém entende perfeitamente, uma lua que está sempre a nos iluminar, mas a iluminação dela não é dela, é do sol, né? Um sol que todos os dias esquenta, as nuvens que às vezes tapam a luz do sol, a chuva que vez por outra vem mansa, outras vezes vem forte, a água que nos mantém vivos. Você entende tudo isso como há essa harmonia, como essa lua não cai em cima da Terra, como o sol não vem para cima da Terra, nem da lua, os outros astros. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu